vamos hoje fazer uma citação desse livro de Carlos Bernardo Loureiro, Jesus, o Mestre do Espiritismo, de Carlos Bernardo Loureiro. E, claro, lembramos que esse livro não foi psicografado. Esse livro foi de cunho do mesmo, baseando-se em pesquisas, em autores e pesquisadores sérios, Jesus, o Mestre do Espírito. Claro, só poderia dar resultados engrandecedor, né? Primeiro que o autor desse livro não era um espírito encarnado que vivia de ideias alheias, né? Segundo, que era um homem muito crítico, né? As suas ideias, ele era muito crítico e ele não aceitava de simples palavra aquilo que outro dizia. Ele queria saber, como ele mesmo era da sua própria boca, onde dormiam as cobras. Ele queria saber onde dormiam as cobras. Só ele sabe o porquê disso. Eu não posso dizer, eu só estou aqui sendo uma fita cassete, né? Então, aí nós vemos o seguinte, como ele relata o papel de Jesus na sociedade, como Jesus se manifestava primeiro com os sentimentos e com as suas ideias. Será que Jesus foi esse ser sentimental que muitos falam? Ou que dizia sim a todos e a tudo, porque, como muitos o classificam, era o Galileu, né? Foi o escolhido por Deus para vir salvar a humanidade? Será que a didática que Jesus ali ensinava ao povo da sua época era uma didática meramente material, onde ele esquecera todo um princípio imortalista do homem e ali tratara desde o hipócrita até o homem mais sofrido com o mesmo pesar? Ou Jesus era um homem, um espírito encarnado, com um conhecimento, um esclarecimento tal, que ele sabia no momento certo dar aos hipócritas a linguagem que eles mereciam e dar aos sofridos a atenção que também mereciam. Então, aí aqui nesse livro de Carlos Bernardo Loureiro, ele retrata a figura de Jesus como um ser espetacular, notável nas suas andanças e com o povo que ele vivera. Primeiro que Jesus, diga-se de passagem, segundo as pesquisas de Carlos Bernardo Loureiro, Jesus nascera antes desse calendário cristão. Está aqui, ó, leiam, se quiserem, né? Não estamos aqui induzindo ninguém a nada e não estamos ditando diretriz a ninguém. Nós estamos aqui falando do que nós adotamos e o que nós acreditamos por força de pesquisa. Leiam esse livro de Carlos Bernardo Loureiro, Jesus, o Mestre do Espírito. Claro, aí vem a questão do raciocínio que Bernardo sempre levara a despertar. Bom, se Jesus nascera antes do calendário cristão, então, meu amigo, essa data histórica que está aí não condiz em nada com o nascimento de Jesus. Jesus nascera de um homem carpinteiro e de uma mulher dona de casa.
Então Jesus não tinha não tinha por intermédio de outrem essa popularidade. Os médios da época, os judeus, muitos médios, muitos deles preveram o nascimento desse espírito missionário que vinha ocupar lugares aqui na terra. Alguns médios, que eram médios. Agora, não teve essa popularidade como a religião aí atribui. Jesus, na verdade, teve toda a sua história reencarnatória como qualquer outra criança. Jesus tivera pai e mãe, estudara, né? Até porque os seus estudos eram influenciados por Maria e José, dentro dos conceitos religiosos. Mas Jesus, com o capital de conhecimento de evolução que tinha, com a idade mínima, ele já tinha conhecimento de algumas leituras evangélicas. Um deles era o Levítico, que ele sabia muito bem. E daí, dos 13 anos aos 30, Jesus abandonou esses estudos e foi se dar com os brahmanes, que eram povos que tinham conhecimentos espirituais. E dali Jesus aprendera sobre medicina e também sobre a desobsessão, a lidar com a energia. Foi com os brahmanes, em seguida com os budas. Porque Jesus, ao iniciar esse estudo com os brahmanes, ele começou a criticar determinadas diretrizes que esses brahmanes adotavam. Então, eles começaram a ver Jesus com uma forma odiosa, porque estava interferindo nas diretrizes que eles tinham, mediante as suas crenças. E Jesus, com a intuição e a informação de alguns encarnados, se afastou e começou a seguir o budismo, que já falava da imortalidade da alma. E foi dali que Jesus começou a se desenvolver como espírito, a desenvolver as suas atribuições espirituais, as suas potencialidades. E Jesus voltara para o seu povo, para dali ele começar a sua peregrinação. Agora, claro, minha gente, usemos o raciocínio. Jesus, com um dito grosseiro, Jesus não peregrinava como desocupado, não. Jesus, ele tinha as suas atividades. E claro, em momentos outros, ele se apresentava à sociedade, assim apresentando os princípios espirituais. Não é o que nós vemos aí. Jesus, a preocupação dele era com o estado moral do homem e não em prender o homem nos círculos materialistas ao qual nós estamos vendo. Então Jesus, que podemos até concordar que é o sentimento que muitos têm um certo sentimento pelo mestre, né? Eu estudando esse livro de Carlos Bernardo Loureiro, ele falando de Jesus, os aspectos moral de Jesus, ele contagia. É como se a gente recebesse uma energia tão salutar mediante a pessoa, o espírito encarnado que foi Jesus, aos seus atributos. Então, claro, muitos ainda atrás sentem também esse sentimento de glorificar o Mestre, que não é Deus, né? Jesus nunca dissera que era Deus. Mas o que é que ocorre? Aí nós vemos diversos pensamentos ser rotulados diante das criaturas que falam de Jesus. E o que mais denigre o Mestre
é atribuí-lo ao bode expiatório. É um bode expiatório. Porque o homem, espírito encarnado, está sempre buscando aquele que carregue a sua cruz, que ele faça 1001 atrocidades, mas que tenha sempre alguém que diga a ele que ele é perdoado. Que ele é perdoado ou que vai ser perdoado. E a didática de Jesus não se baseia nisso. A didática que Jesus ensinava era que o homem é responsável pelos seus atos. E claro, levando o homem a raciocinar, a refletir e a buscar meios de se esclarecer mediante a sua vida espiritual. Então, toda a caminhada de Jesus foi meramente ensinando as criaturas sobre a vida pós-morte. Uma delas também, muitas, foram a apresentação de Jesus mediante a mediunidade, em que muitos hoje tomam como milagres. E que na verdade não são milagres coisa nenhuma. É a mediunidade manifestando e sendo manifestada por um espírito superior, onde até ele mesmo, assim relata alguns historiadores, que ele dissera: vós sois deuses. Então com isso ele quis dizer ao homem que o homem é esse potencial eterno, e que Jesus não estava aqui para ser endeusado. É um erro endeusarmos um homem, um espírito, que a todo momento dissera que ele não era Deus. Então olha aí, daí nós vemos a pequenez de raciocínio que o homem ainda tem. Ele não consegue nem compreender o mestre, vai compreender Deus, onde ele retrata a figura de Jesus como um ser que veio salvar a humanidade. Mas de quê? Salvar de quê? Porque Jesus, assim conta muitos historiadores, quando ele se dava com o povo, ele sempre mostrava ao povo aqueles que assim o cutucavam, né? Que tinham os perturbadores, tanto quanto tinham os necessitados. Os perturbadores o cutucavam, levando ele a uma certa armadilha. E Jesus chamava de hipócritas, porque eram hipócritas. Eles sabiam, na verdade, o que eles estavam falando e o que eles estavam sentindo. Claro, Jesus era um médium notável. Ele não era esse ser imbecil que se coloca na sociedade, onde nada sabe do homem, onde o homem que rouba, que prostitui, que leva a criatura ao caos. Jesus não sabera das energias do seu sentimento que animava. Jesus era um ser idiota. Para essas criaturas é como se Jesus fosse um ser idiota, né? Ele só sabia dizer belas palavras. Uma delas que Jesus retratava quando aqui nesse livro de Carlos Bernardo, que dizia: não julgueis para não ser julgado. Mas essa questão do julgar, ela não está restrita a um círculo de julgar o seu semelhante pelaquilo que nós achamos, mas de julgar as atitudes onde você vê que tem lógica, e não julgar, como disseram os espíritos, uma criatura que está lá no livro dos médios, na questão da obsessão, que Jesus também dissera: verde a trave no olho do seu semelhante, mas não vê o quê? Pode ser no seu olho. E aí o que é que Jesus quer dizer com isso?
é que nós estamos sempre vendo aquilo que nós queremos, mas aquilo que parte de nós, que está mediante a sociedade que nós vivemos, né? Há exemplo disso, porque o que observamos é o seguinte: muitos acham, principalmente espírita, muitos desses espíritas acham que o círculo social decadente que nós vivemos, o espiritismo não tem capacidade de explicar. Você quer ver uma questão que se enquadra muito? Que verde a trave no olho do seu irmão, mas não vê, acho que é o ergueiro no seu, é essa, a questão da prostituição, né? Vê-se que muitos estão contribuindo para a prostituição no país, mas não vê que ele mesmo está sendo contribuinte disso. Quando demonstra as mulheres seminuas nas televisões, né? Quando demonstra as músicas das mais decadentes, que nós vemos que faz até vergonha, ao invés da criatura se envergonhar por estar cantando, nós é que nos envergonhamos. Olha aí. Não critique, auxilie. Bom, se você não sabe criticar, você não sabe auxiliar. Porque a crítica, ela parte de uma observação. Seja ela boa ou ruim, não interessa. Mas ela sempre parte de uma observação, onde vai levar a criatura a um ponto de esclarecimento. Bom, se eu não critico, claro, então vamos dizer o seguinte: quando você vê alguém incentivando ao roubo, não critique não, auxilie ele a mais não roubar. Quando acabar, não reclame. Bom, porque, olha, nós somos criaturas hipócritas. Nós somos. Nós não somos essas criaturas que nós achamos perfeitas, donos da verdade e que estamos sempre dispostos a ajudar. Nós não somos assim, não. Viu? Nós somos muito miseráveis. É isso mesmo. Basta observarmos as nossas más tendências. Quando eu digo miserável, não quero dizer que está esculhambando, não. Mas é a nossa evolução. Está compreendendo? É a nossa evolução. Nós ainda tendemos mais às situações deficientes do que boas. Vê-se pelo seguinte: quando vemos uma criatura, hoje nós temos essa concepção, nós não vamos endeusar ninguém. Quando uma criatura faz um ato de pegar uma carteira cheia de dinheiro e entregar ao dono, ele vira um Deus. Não é verdade? Ele vira um Deus, sendo, olha aí, a entrada de Jesus mediante a levar a criatura a despertar. Que esse é uma atitude que nós devemos ter independente de qualquer coisa. Quando Jesus mostra na questão da mulher adúltera, que segundo relata que Jesus escrevera as deficiências dos seus acusadores, porque ninguém se prostitui só, né? A mulher não se prostitui só, né? Com ela muitos estão atrás. Então Jesus ali escrevera todo o pecado, segundo diz o pecado. Esse nome pecado é uma colocação esdrúxula, porque o pecado dá-se assim um pensamento de que algo foi tirado de outrem imperfeito e está naquele, exemplo dos pais com os filhos, o pecado original, ou seja, o filho trouxe do pai e da mãe as miserabilidades e as perfeições. Era isso que Jesus dissera, que o homem é promotor daquilo que ele faz. Se ele está sofrendo, como essa sociedade que nós vivemos, né? Todos nós temos uma parcela de culpa. Todos nós somos culpados.
Ninguém aqui está inocente mediante a sociedade que vive. Aí eu estava conversando com o Marcos essa semana a respeito disso. Você quer ver? Nós estamos tendo o governo que merecemos, a sociedade que merecemos, os postos de saúde que nós merecemos, os médicos, tudo estamos merecendo. Tudo. Nós aqui não estamos sofrendo injustiça de chegarmos em um posto médico e lá não encontrar médico, nenhum atendimento decente para nos atender. Sabe por quê? Porque nós endeusamos criaturas, né? Nós pagamos para ver os shows. O que acontece com a classe trabalhista? Nós pouco nos manifestamos, porque não é com a gente, eu não vou me meter, né? Quando o outro abre a boca para falar, para defender os nossos direitos, a gente se cala, diz que é problemático. Nós estamos tendo o governo que merecemos. Todos nós. Foi por isso que Carlos Bernardo dissera uma frase muito interessante. O homem tem que se politizar. Porque a caridade existe porque o homem ainda não aprendeu a se politizar. Porque a politização dá ao homem os seus direitos. Ele deixa de ser uma criatura que está recebendo migalhas, ou, a exemplo disso, é os nossos governantes que nós colocamos lá, e eles se sentem no poder de nos escravizar, e nós ainda estamos calados, porque ainda não aprendemos a nos unir para tirá-lo do posto em que nós colocamos, porque ele é um empregado do povo, mas o povo não sabe disso. Tá lá, deixa lá porque ele rouba, mais faz. Ou então fulano é bonitinho, fulano é uma pessoa assim, uma pessoa assada, né? Fulano é bonzinho. Jesus ensinou, mediante aos seus princípios, que o homem tem que ser pesado pelas suas ideias, pelo que ele chamou de ética. É aí que está o valor do homem, e não pelo angariar da moeda. Mas nós ainda não sabemos o que é valores, porque nós vivemos ainda aplaudindo o indecente e colocando na cadeia o decente. Infelizmente a gente tem que dizer isso. O indecente é aplaudido, mas o decente ele é preso, porque ninguém sabe qual é o erro, ou melhor, o erro dele é ser decente. Então nós vemos aí uma inversão de valores. Então com Jesus não poderia ser diferente. Há quem diga que Jesus vai voltar, eu não sei para onde, e para quê? Porque Jesus veio naquela época para aquele povo. Não foi por um acaso, mas ele deixou o seu legado. O seu legado foi mediante as observações dos seus princípios, dos princípios já ditados por ele ao homem. Primeiro, que ele mostrara com a ação da mediunidade, ou melhor, a manifestação da mediunidade, que o homem não é futura carniça. Segundo, que o homem é um ser atuante para o bom e para o ruim. Em terceiro lugar, que o homem ele vai arcar com todos os seus procederes, seja ele bom ou ruim. Então, a pareigenesia de Jesus, que quer dizer a reencarnação, se propagava no meio desse povo, onde Jesus ali mostrara também o magnetismo do homem que propaga a lei de Deus de forma séria diante da mulher hemorrágica, onde ela tocara Jesus e dali o seu magnetismo a curou.
Ali nós vimos uma manifestação mediúnica, um ato mediúnico, onde foi mostrado que a mulher curou-se da sua doença mediante ao toque. É uma informação para nós refletirmos? Sim, sim. Jesus é melhor do que nós? Em hipótese nenhuma. Ele mesmo dissera que ele era filho do homem, né? Antes de tudo, um ser criado por Deus. Então, ele quis dizer que entre o homem e ele não há diferença. Ele também veio, animou os ciclos inferiores e chegou àquela condição de espírito esclarecido, superior, mediante ao seu trabalho. Porque a lei divina não mede o homem com a mesma balança. Ele mede o homem mediante ao seu trabalho. E esse trabalho não é o trabalho de aquisição de moeda, mas é o trabalho de busca de informação do que ele é. É por isso que nós, infelizmente, vemos o culto aos santos. Vemos o culto aos deuses, que na era pagã se cultuava. Ainda estamos não. Muitos ainda cultuam essas criaturas. Por quê? Porque o homem ainda está vivendo a sua infância. Ele ainda precisa de uma imagem, ele ainda precisa de alguém para livrá-lo daquilo que ele mesmo criou. Mas a lei, como não dá salto e não está aqui para agradar ninguém, ela mostra a esse homem que queira, quer não, a sua atuação será responsabilidade dele. O homem que encarna com tudo aquilo que ele propôs a ele mesmo. Aí que no livro A Reencarnação de Gabriel Delany, na questão da reencarnação, Delany coloca o seguinte: o homem não perde a sua atuação mediante as sucessivas reencarnações. Como? Desde o tato até o inalar de certas substâncias ficam restritas, ficam gravadas nele. E Delany está certíssimo. O homem não perde essa captação energética daquilo que ele vivera. Ele pode vir de forma restrita. Claro que Deus é misericordioso, né? Deus não provê o esquecimento por força de nada. Tem aí uma importância. Agora, o homem não perde, ou melhor, não esquece, perdendo a colocação correta, ele não esquece por um todo ao ponto de ficar sem esses recursos, né? Ele sente, ele capta a lembrança de um personagem, ou melhor, de um fato notável, foi de um espírito que desencarnou e com pouco tempo ele reencarnou como uma menina, como sexo feminino. E ela reencarnou no mesmo, na família e no bairro onde morava. E nessa época, ela era enfermeira. Lá existia um hospital e ela era enfermeira. Quando essa menina estava na faixa etária de uns 6 para 7 anos, ela passara por esse local, que não mais existia o hospital, mas era um outro imóvel que tinham construído. E ela começou a dizer à mãe
que ela conhecia aquele local e que ali ela sabia que ali era um hospital. Ela tinha aquela ideia forte, aquela lembrança de que ali era um hospital. E na casa onde ela morava, na anterior reencarnação, ela tinha diversos brinquedos. E um desses brinquedos era uma boneca que ela gostava muito. E a mãe não se desfez de nada. A mãe era adotiva, diga-se de passagem. Ela não se desfez de nada. Manteve esse brinquedo dentro de um baú. Com essa idade, a menina também lembrou que aquela boneca a pertencia. De onde foi que esse espírito trouxe toda essa lembrança? Será que foi o acaso? Ou foi, como dizem, o sexto sentido, né? Ou foi a mente, como é que se diz? Você fala? Não é, menina? Esqueci até o nome agora. Não. Eu esqueci o nome agora, que você sempre fala aqui. A lembrança do preliminar, não, eu esqueci, quando eu lembrar o dia. Será que essas lembranças foram do cérebro? Ou que a mãe, quando estava grávida, passou toda essa informação para o feto? Né? Será? Ou aí está manifestado o espírito que vivera com todas as suas conquistas, com toda a energia daqui que ela passara, aquilo que pertencera a ela, e ali ficou. E ela reconhecera tudo aquilo que pertenceu a ela. Será? Está na consciência preliminar, qual é o nome que dão? Para negar o espírito, é claro. Na verdade, nós lembramos por lapso de segundo que seja, das nossas decadências e das nossas conquistas. Eu quando comecei a estudar Espiritismo, um fato interessantíssimo que se passou comigo. O telespectador desse fato foi Jorge, o presidente da casa. Quando eu adentrei, naquela época era Caminho da Renovação. Veja só, Caminho da Renovação, né? Era o nome que tinha a nossa instituição. E quando eu adentrei ao centro, e como Jorge já ministrava lá o estudo dos livros da codificação, ele, nesse dia, ele me emprestou, porque eu ainda não tinha o livro, ele me emprestou o livro. Eu me lembro como se fosse hoje, aquele livro da FEB. Menino, que quando eu peguei aquele livro, a sensação que deu se é que é um termo correto, eu adentrei assim em mim, né, vamos dizer assim, para ter e aquela lembrança forte, muito forte daquele livro. E eu mesmo, como espírito, dizia a mim mesma: eu conheço esse livro, eu conheço muito esse livro. Eu dizia isso. E aquele livro para mim era muito familiar. Tanto sim que eu não tinha nenhuma dificuldade em ler, como até hoje eu não tenho. Eu não tenho dificuldade, não vou dizer a vocês que eu tenho, porque eu não tenho. Estou passando aqui uma realidade. Em compreender o livro da codificação. É um ditado notável de pesquisa científica, mas que eu, amo e tenho, assim, uma facilidade de compreensão. E eu passei para Jorge, que aquilo, eu fiquei perturbada, não foi? Fiquei tão perturbada que aquilo não saía de mim, que eu conhecia muito aquele livro. Aí Jorge me acalmou dizendo, claro, como eu ainda não sabia, né, da questão da reencarnação, diga-se de passagem que eu conheci espiritismo de boca em boca. Conhecer espiritismo de boca em boca, cara, você só fica perturbado, né? Você não sabe nada.
só fica mais perturbado do que nunca. Porque é tanta coisa que esse povo fala a respeito do espiritismo e que na verdade não é espiritismo. É conceito de cada um. É o que cada um acha. Não é pesquisa, não é uma informação trazida, lógica, com precisão, com pesquisa feita mediante um grupo de médiuns, né? Não é isso. E aí, claro, o Jorge nessa época me chamou e me disse, olha, a questão é que o que mostra é que você, em uma reencarnação, você teve esse livro, entendeu? E claro, ficou gravado em você toda essa vivência com esse livro. E foi justamente. Hoje eu compreendo porque eu despertei de forma tão felicitada a ver aquele livro de Kardec, o livro dos Espíritos da editora FEB, né? Assim como tem uma repulsa terrível por alguns livros religiosos. Isso é inato em nós. Ou melhor, isso é inato não é o termo correto. Isso é uma conquista do espírito. Da mesma forma como olhamos para determinado local e nos sentimos felizes e outras nos sentimos infelizes. Eu tenho mesmo a mediunidade de psicometria. Agora não, que depois de muito trabalho do desenvolvimento mediúnico, que é notável, os médiuns não sabem o progresso que é a mediunidade, como ela nos direciona de forma equilibrada, né? Como ela nos dá subsídios para nos equilibrarmos. Ao invés dos muitos médiuns, né, se deter, né, achando que a mediunidade é uma coisa desfavorável, muito pelo contrário, deveria dar graças a Deus pelo potencial que tem. Eu olhava como olho, mas hoje eu tenho um esclarecimento mediante ao estudo, porque não é querendo desmerecer a ninguém, mas foi uma conquista minha. É uma conquista minha. Eu encontrei um dirigente esclarecido, porque ele é esclarecido mesmo. Ele tem ideias concernente à doutrina, porque ele não foge dela. Ele é autêntico nas suas orientações, no seu esclarecimento, nas suas ideias. E nisso ele me fortaleceu. E eu busquei essa diretriz que ele me dera, eu busquei me interessar a estudar. Então, ele, na verdade, como dirigente principal, ele merece essa exposição da sua pessoa. Merece, porque é um dirigente que sabe apresentar a doutrina espírita com a qualidade que ela tem, né? Destituído de ideias familiares, destituído de ideias preconceituosas do eu acho, né? Porque até hoje eu não vi nele essas informações edúxulas. Porque também, se visse, eu contestaria. Porque não é isso que eu vejo no livro da codificação, né? O que eu vejo no livro da codificação é um chamamento ao estudo e à pesquisa. Não é ideias preconcebidas do que eu acho, do que eu sinto, do que eu ouvi, do que fulano me ensinou. Eu não estou mais nessa situação. Eu não estou aqui mais para me contentar e permanecer com pessoas dessa natureza. Ou que ainda insistem em viver assim. Porque está sendo uma pedra de tropeço. Me desculpe, mas está sendo uma pedra de tropeço. É por isso que Kardec, no livro
da codificação, quando Kardec dissera que quando uma casa espírita se fecha mediante os trabalhos não tão engrandecedores, o espiritismo não perde com isso não, porque o espiritismo é uma ciência evolutiva, ela não está concentrada dentro de uma instituição, ela está concentrada dentro do estudo, da pesquisa, ela não está entre quatro paredes nem restrita a 1 ou 2 ou 20, ela é uma doutrina de pesquisa, de apresentação de lógica. Então, quando os espíritos também orientam a Kardec, quando Kardec pergunta se a falta do médium compromete os trabalhos, os espíritos dizem que não. Assim como os espíritos da casa também diz aqui. Não é a falta de médium que fecha a casa, é a falta de estudo. Né? É a falta de estudo, porque a criatura não sabe se conduzir com a ferramenta, como diz lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, a ferramenta que Deus lhe deu. E a maior ferramenta é essa. É essa. Primeiro, que o dirigente é médium. Há quem diga aí que existe médium principal. Kardec considerou o médium principal naquela época os médios que contribuíram para a divulgação da doutrina espírita. Foram tomados como médios principais. Mas hoje, mediante a tanta informação, acerca de conhecimento, ainda se toma o médium como o médium principal. Quer dizer, no dia que esse médium quer dar as suas quebradas, como diz o outro, a casa não funciona. Né? No dia que esse médium se acha, porque é assim que se acha mesmo, médium chega desorientado, desequilibrado, desnorteado, acha na casa espírita séria aqueles que os conduzam mediante a busca dos ensinamentos de pesquisa, começa a orientar esse médium, daqui a pouco ele está criando crista, querendo até mandar o presidente para fora. Por quê? Porque ele acha que a mediunidade substitui o estudo, e que não. A mediunidade, ela é um campo de pesquisa, estudada pelo Espiritismo. Ela não isola o homem de estudar. Ah, mas vocês podem dizer, mas Eusébio é paladino, não sabia ler. Florence Cruz que não estudava, segundo dizem, né? Eusébio é paladino, sem passagem, é analfabeta. Mas Eusébio é paladino era pesquisada por homens ilustres. E ela era um médium dócil. Ela se comprometeu mediante a sua mediunidade a vingar a comprovação da imortalidade da alma. Ela se dedicou de corpo e alma aos trabalhos espíritas, tanto assim que está aí, né? O seu legado de um médium dedicado nos meios espíritas. Quem não conhece o trabalho de Eusébio Paladino com Williams Crookes, infelizmente a gente não aumenta, porque foi o Williams Crookes que pesquisou Eusébio Paladino, assim como César Lombroso, que foi por intermédio de Eusébio Paladino que César Lombroso despertou, porque ele era um eminente negador das manifestações espíritas. E Eusébio Paladino não o conhecia. Quando foi em uma determinada reunião de manifestação, a sua mãe se manifestara por intermédio de Eusébio Paladino e fez uma citação de uma forma de tratar a César Lombroso que Eusébio não conhecia. E foi daí que, mesmo assim, César Lombroso, de forma psíquica, perguntou ao espírito, né? Fez algumas perguntas que só ele e a mãe sabiam e foi respondida. Aí, César Lombroso se rendeu às manifestações espirituais. Se rendeu à manifestação dos espíritos, né? Então, nós não vamos nos apegar ao que fulano foi, ao que Betano foi, ao que Ciclano foi. Sejamos nós autênticos a nós mesmos. Eu admiro muitos autores, admiro muitos pesquisadores, mas eu quero ser autêntica a mim. Eu quero saber o que eu sinto, como eu vou expressar e como ocorre
para que eu possa ter subsídios para explicar o que se passa. Eu não posso admirar o nosso professor Carlos Bernardo Moreira, que é professor mesmo, eu diria muito mais, né? É o mestre do espiritismo baiano. Carlos Bernardo Moreira, ele é o mestre do espiritismo baiano. Aqui na Bahia, para mim, ele é. Porque foi um espírito íntegro, né? Lúcido, as suas ideias esclarecedoras, colocava o homem para pensar, botava caraminholas mesmo para o homem ficar, né? Como dizia ele, com um grilo na cabeça, porque além de tudo era crítico, mas um crítico com lógica, e não crítico desfazendo em pessoas nenhuma, né? Então tudo isso ele é, então para mim ele merece que eu assim o homenageie, assim como tantos outros pesquisadores que não são baianos, mas também que merecem a minha observação. Mas eu quero ser eu mesma, Luciana. Eu quero fazer igual ao outro. Eu quero participar com as minhas ideias. Eu não quero ser uma fita cassete onde eu ouço e repasso, onde eu gravo e repasso. Não, eu quero caindo, levantando, né, com as minhas imperfeições, porque eu não sou perfeita, estou muito longe disso. Os meus erros estão patentes e eles têm que estar mesmo, porque eles têm que se exteriorizar, porque eu não quero sair daqui pesada, eu quero sair daqui muito leve, né? Então que cada um vê o que eu sou, eu não tenho culpa. Né? Deus me fez assim, eu tenho que gastar. Eu não posso, não tenho jeito a dar, então eu tenho que ser assim mesmo. Então goste ou não goste, eu sou assim. Quem tem que gostar de mim sou eu e Deus. Né? Você está gastando para não acumular. Eu tenho que gastar. Então eu não tenho culpa de ser assim. Quem tem culpa é Deus. Então vai reclamar com ele. Aí eu não estou gastando. Então daí a gente vê que há uma importância muito grande em sermos nós mesmos, minha gente. Nessa sociedade que nós vivemos, nós estamos aprendendo a ser assim, robôs. Eu tenho que ser igual ao meio que eu vivo para que eu não seja hostilizada. Então, se você não bebe, você é forçada a beber. Você não fuma, você é forçada a fumar. Se você não tem um tempo para observar o outro, é porque você quer ser melhor, você é moralista. Então, estamos vivendo assim, como se você só pode ser aceito se você imitar outro e não ser você mesma, com os seus defeitos, com as suas qualidades. É como outro dia um professor de filosofia estava dizendo, e eu concordei eminentemente com ele. Infelizmente, tanto nós a nível médio como os universitários, nós estamos acostumados a relatar o que o outro diz, mas nós não queremos, como é que se diz, testar nós mesmos. Nós não queremos colocar o que nós pensamos, o que nós achamos, com os nossos erros, com os nossos defeitos, com os nossos erros gráficos, enfim. Nós queremos criar uma perfeição ao qual ainda nós não temos. E nós criamos para a gente, criamos para nós mesmos uma figura de uma pessoa que nós não somos. Nós não queremos arriscar aquilo que pensamos, porque o medo da crítica do outro. Ah, que você não sabe. Eu não sei mesmo não, porque se eu soubesse eu não estava aqui. Você acha que quem sabe está aqui nesse meio, nessa gleba rasteira, né? Não está aqui não, meu filho. Ó, já eu sou muito, ó, essa atmosfera densa não se encontra mais aqui não.
Quem está aqui é espírito rasteiro, espírito de uma evolução ó tacanha, que infelizmente acha porque manipula umas teclas de computador, ou que coloca um carro com uma potência, né, dinâmica, acha que já sabe tudo. E no entanto, suas ideias rasteiras, seus sentimentos dos mais perversos, é isso. Então nós ainda não sabemos quem somos. Aí outro dia eu estava conversando com o Marcos. Não é porque nós somos adultos que muitos de nós ainda temos caráter. O nosso caráter como criaturas, o que somos, o que queremos, o que sentimos, na sua real clareza, nós não temos. Nós ainda estamos na infância. Tanto sim que o retratar das nossas ideias é assim. Se fulano fala e concorda comigo, eu estou com ele. Se fulano fala e não concorda comigo, eu sou inimigo dele. É aquilo que Carlos Bernardo dizia. Ataque as minhas ideias, mas não me ataque. Porque quando você ataca as minhas ideias, você está mostrando os pontos. É natural, é respeitável. Que você não aceita. Todos nós temos esse direito. Mas quando você me ataca, você diz que eu sou, como diziam o Bernardo, que ele queria ser bom, que ele queria ser muito moralista, que ele está atacando a criatura. Está dizendo que a criatura é isso e aquilo, ela a pessoa. Mas está esquecendo a ideia que deveria ser discutida. Aí que teve uma vez aqui, tinha uma criatura aqui, como o meu verbo é esse, as minhas deficiências, paciência, né? Eu tenho um comprometimento com o que eu falo, o fundo do que eu falo, as consequências e o que vai se dar com o que eu falo. E não porque isso não seja de preocupação nossa. Como ela dizia, que eu mal sabia colocar o verbo. Paciência. Se ela estava aqui preocupada com o verbo, tanto sim que hoje nem aqui está, eu estou aqui. Eu estou aqui. Mediante os ataques dela, que eu não sabia nem colocar o verbo, não sabia nem fazer uma colocação verbal, mas eu estou aqui. Porque, infelizmente, essas pessoas elas estão preocupadas com a beleza verbal, mas esquece do fundo do que é falado, as consequências, né? Que há de vir diante daquilo que se fala, os bons ou os maus resultados. É por isso que o Espiritismo está aí, ó, nessa decadência, sabe por quê? Porque Neguinho está preocupado com as colocações dos R's, dos S's, está se esquecendo de pegar o livro para verificar se existe alma gêmea, né? Se Jesus veio aqui para salvar o mundo, se a lei da reencarnação é uma mentira ou é uma verdade, se a reencarnação pode ser provada ou não, se esses autores que aí estão difundidos, né, nesse planeta Terra, falaram a verdade, se as suas pesquisas realmente tiveram consequências. Sabe por quê? Porque a preocupação com os R's, os S's estão tão acerbadas e se esquecem. E aí faz igual o outro. Sai do corpo, vai se preocupar com a reunião familiar. Porque os meus parentes é a minha família. E aí fica no mundo espiritual, né? Vagando, porque não tem mais, né? Porque o pai e a mãe não ensinou a esse que hoje ele cobra para orar por ele, que ele é imortal. Não é verdade? Ele não ensinou isso. É por isso que hoje ele está carpindo aquilo que ele não ensinou. Porque ele não ensinou que ele é imortal, muitas das vezes falou contra. Ele não ensinou que nós existimos após a morte, que o ser não abandona o outro pelo simples fato de largar o corpo.
E aí, quando larga o corpo, fica desesperado procurando a família. A família, mediante as ideias religiosas, sai daqui, Satanás. Não é assim? Ou eu estou errada? Vai tratar de demônio, ou quando não, é o espírito que tem que ser cuidado fora de casa. E o fogo nas costas. E o fogo nas costas, né? O ente querido vem, se comunica. Eu sonhei com meu pai, não, isso foi o demônio. Isso foi o demônio que quer me enganar. Porque meu pai já se foi, não existe mais. Que Deus mantenha lá, segura ele lá. Quando não, assim, vai acender a vela fora de casa, porque o defunto que está dentro de casa não pode se manifestar. Então, vemos aí que nós como é que se diz? Alimentamos, nós experimentamos do próprio veneno. Aí vem cobrando, como muitos aqui, fulano não ora por mim, Beto não ora por mim, eu chamo por ele, eu chego de junto dele. Claro, você não ensinou, você foi o primeiro a negar. Ele vai dizer o quê? Se os filhos adquirem conhecimento também dos pais. Não é verdade? Eu estou errada? É isso aí. Então, não nos enganemos. A morte não melhora ninguém. O desencarne é um largar do corpo estando no estado espiritual. Simplesmente isso. Nós não deixamos de ser o que nós somos. A vida não muda, os conceitos não mudam, os princípios não mudam, porque largamos o corpo. Muito pelo contrário. É aí que nós vamos nos depararmos na real clareza aquilo que nós não admitimos. E a gente fica aqui.